A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais uma aula de profecia e de escatologia bíblica no seu lar. E eu quero mais uma vez agradecer por sua audiência, a você que é aluno deste curso de profecia bíblica, obrigado a você que acompanha a nossa programação pela TV ou pela internet. O sincero desejo do nosso coração é que não só os instantes finais, mas toda a programação da Rede Brasil esteja sendo uma bênção para a sua vida. Que Deus te abençoe. Que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre a sua vida, sobre a sua família. Seja muito bem-vindo aos instantes finais. Se você está acompanhando diariamente o nosso programa, você sabe que nós estamos estudando sobre o ministério profético no Novo Testamento. E já dissemos aqui em outros programas que, apesar de o Novo Testamento não serem necessariamente livros proféticos, escatológicos, com exceção do Apocalipse, mas encontramos muitas profecias, muito conteúdo profético nas páginas do Novo Testamento. Nos programas anteriores, nós estudamos alguns temas relevantes, importantes, que estão registrados nas epístolas paulinas. Vamos relembrar alguns programas que nós já assistimos? Nós vimos, por exemplo, esse tema maravilhoso sobre a ressurreição dos justos, a vinda de Cristo, baseada na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 15. Estudamos também sobre aquela promessa de que seremos revestidos de um corpo celestial, baseada na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulos 4, capítulo 5 também. E no programa anterior, nós estudamos, nós demos início, na verdade, ao estudo desse tema, o destino dos ímpios e dos justos. E nós já dissemos, que essa imagem aí, ela é meramente ilustrativa. Essa imagem à sua esquerda, na verdade, está de uma forma representativa, simbólica, do Lago de Fogo. Não temos o objetivo de descrever na sua realidade, na sua essência, porque ninguém consegue descrever na sua essência. E à sua direita, uma imagem também meramente ilustrativa acerca da Nova Jerusalém, a cidade planejada e arquitetada por Deus, onde os salvos habitarão no futuro. Na verdade, nós apenas iniciamos esse estudo, não foi possível nós falarmos sobre o destino dos justos. Nós falamos apenas sobre o destino dos ímpios, que são aqueles inimigos da cruz de Cristo. Esse texto que nós estamos estudando, no capítulo 3 da carta de Paulo aos Filipenses, ele tanto fala do destino desses inimigos da cruz de Cristo, como também do destino dos salvos. Então, no programa anterior, nós falamos sobre o destino dos ímpios, desses inimigos da cruz de Cristo. Hoje vamos falar sobre o destino dos justos, mas nós vamos relembrar, vamos recapitular aquilo que vimos para dar continuidade à nossa aula. Nós já lemos essa introdução, que é um dos principais assuntos, um dos principais temas na Bíblia Sagrada, que é acerca do destino dos justos e dos ímpios. Não vamos reler esses textos, mas nós lemos essas referências. E nós dissemos que Deus, como justo juiz, não dará aos homens, à humanidade, o mesmo destino no fim dessas vidas. É claro que a vontade de Deus é que todos fossem salvos, que todos pudessem morar nos céus. Mas para nós morarmos no céu é preciso alguns critérios, é preciso que os homens estejam dispostos a pagar o preço da sua salvação. E claro que quando nós falamos em pagar o preço da salvação, nós não estamos falando de dinheiro, de valores, nós não estamos falando de real, de dólar, de euro, não, nada disso. Mas para nós alcançarmos a salvação, é preciso crer em Cristo, é preciso arrepender-se dos pecados, é necessário arrepender-se dos seus maus caminhos, é necessário obedecer à palavra de Deus e perseverar até o fim. Eu diria que são esses 5 passos necessários para que alguém possa ser salvo. Então, nem todos estão dispostos. Inclusive, há muitas pessoas, eu tenho certeza disso, que eu estou sendo assistido, que nós estamos sendo assistidos agora por muitas pessoas que conhecem a Bíblia,
que creem na mensagem do Evangelho, que sabe que a Bíblia é a verdade, ela é verdadeira, mas mesmo tendo esta fé, que a Bíblia é verdadeira, que o céu existe, que o céu é real, mesmo assim essas pessoas não estão dispostas a pagar o preço da renúncia, renunciar ao mundo, o pecado, com as suas orgias, para seguir a Cristo. Então, essa é a verdade. No final da trajetória de todos os homens serão lançados ou colocados naquele lugar que ele já decidiu com antecedência, naquele lugar que os homens decidiram enquanto estavam vivos. É muito importante nós pensarmos isso. Depois da morte, depois de atravessar a ponte que nos leva para a eternidade ou para o reino da imortalidade, não é possível mais fazer uma troca, uma mudança de destino final. Não é possível. Essa decisão é tomada enquanto estamos vivos. E a maior prova disso está lá em Lucas, capítulo de número 16, versículo 19 a 31. Você já conhece esse texto, aquela história do rico, daquele homem rico e de um mendigo chamado Lázaro, que aquele homem rico, ele foi lançado no lugar de sofrimento, não porque era rico, mas porque viveu como se Deus não existisse. E aquele mendigo, Lázaro, ele foi colocado no lugar de gozo, mas não é porque ele era pobre, não, mas é porque ele procurou na sua vida agradar e servir a Deus. E quando aquele homem rico pediu para que Lázaro molhasse a ponta do dedo para refrescar a língua, para que o pai Abraão mandasse Lázaro, molhar a ponta do dedo para refrescar a sua língua, o pai Abraão disse assim: olha, não é possível. Há um abismo aqui, de forma que quem está aqui não pode passar para lá e quem está lá não pode passar para cá. Ou seja, são destinos diferentes que os homens terão no final das suas vidas. E eu quero deixar bem claro aqui, relembrar o que você já sabe. Se você é aluno dessa aula de profecia, você já sabe. As pessoas costumam dizer: quando eu morrer, Deus faça de mim o que Ele quiser, Deus me leve para onde Ele quiser. Não. Na verdade, essa decisão é nossa. Somos nós quem decidimos onde nós queremos passar a eternidade. E essa aula que nós vamos estudar hoje, baseada na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículos 17 a 21, é um dos muitos textos bíblicos que fala sobre esse destino final dos homens. Agora, detalhes, claro que esse não é o único texto, são muitos textos que falam. Agora, os ímpios nesse texto são descritos como os inimigos da cruz de Cristo. Nós vamos relembrar aquilo que vimos no programa anterior. Então, no capítulo 3, versículo 17, aí Paulo primeiro vai convidar os crentes de Filipos para ser seus imitadores. Sede também, irmãos, meus imitadores, tende cuidado, segundo o exemplo de que tendes em nós, pelos que assim andam. Ou seja, Paulo está convidando os crentes de Filipos a seguir o seu exemplo, o seu modelo de vida. E nós já explicamos que Paulo não está sendo orgulhoso, mas ele está se colocando como exemplo de um crente fiel, de um servo de Deus que pode, que deve ser imitado. Ele estava convidando os crentes de Filipos a não seguir o modelo padrão, o evangelho que estava sendo pregado pelos gnósticos, que estava sendo pregado pelos judaizantes, mas seguisse o exemplo do apóstolo. Aí ele diz: porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Nós já explicamos que Paulo referia-se ao menos a dois grupos: os judaizantes, que eram aqueles que queriam que os gentios, mesmo crendo em Cristo, guardassem a lei de Moisés, a lei cerimonial, guardassem os sábados, guardassem as festas, experimentassem o pacto da circuncisão, totalmente desnecessário para os gentios. E o outro grupo, esses que se denominavam aí inimigos da cruz de Cristo, eram os gnósticos, essa filosofia que estava sendo difundida no meio da igreja, entre os cristãos, que a natureza é má e que se o homem pecar não teria problema algum, porque isso faz parte da própria natureza, que isso não iria afetar a sua alma, o seu espírito. E Paulo se refere aí aos inimigos da cruz de Cristo, com exclusividade a esses hereges, esses falsos mestres que estavam difundindo e disseminando heresias na igreja.
Inclusive, nós dissemos no programa anterior sobre o cuidado, né? Que nós devemos ter também com os hereges, os falsos mestres, os falsos obreiros, os falsos profetas, os falsos apóstolos, que em nossos dias também estão aí, utilizando os púlpitos das igrejas, as redes sociais, para difundirem um falso evangelho, uma falsa doutrina, um evangelho diferente daquele que Paulo havia pregado. E por quê? O que é que vai acontecer com esses hereges, com esses inimigos da cruz de Cristo, com esses que pregam falsas doutrinas? Veja o que Paulo diz. Paulo vai dizer assim: o fim deles é a perdição. Olha aí, por que nós estamos falando sobre o destino dos ímpios? O destino deles, o fim deles é a perdição. Serão lançados no lago de fogo. E por quê? Aí ele diz, o Deus deles é o ventre, ou seja, eles agem apenas para satisfazer os seus desejos, a glória deles é para a confusão deles mesmos, eles estão buscando glória para si e serve para a confusão deles mesmos. Por quê? Só pensam nas coisas terrenas, essa é a verdade. É com pesar no meu coração, é com tristeza no meu coração que eu digo isso, mas há muitos falsos profetas, falsos mestres, falsos apóstolos e falsos obreiros que até pregam e falam sobre o céu, mas na verdade só pensam nas coisas terrenas. Eles não estão exercendo corretamente a sua dupla cidadania, mas o fim deles é a perdição. Mas qual é o destino dos justos? Paulo continua o texto e ele vai falar agora sobre o destino dos salvos. Ele vai mostrar a diferença agora entre o verdadeiro e o falso cristão, entre o verdadeiro e o falso apóstolo, entre o verdadeiro e o falso profeta. Ele diz, mas a nossa cidade está nos céus. Com certeza, Paulo não estava se referindo à cidade de Tarso, na Cilícia, que foi a cidade onde ele nasceu. Não era essa cidade que Paulo estava falando. Ele não estava se referindo também à cidade de Jerusalém, onde ele cresceu, onde ele estudou aos pés de Gamaliel. Com certeza, Paulo estava se referindo a uma cidade futura, a uma cidade celestial, a uma cidade que está reservada para os salvos no futuro, onde os salvos habitarão no futuro. E o momento é oportuno para nós falarmos dessa dupla cidadania nossa. Olha que coisa interessante. Onde Paulo nasceu, em Tarso da Cilícia, onde Paulo foi criado e aprendeu aos pés de Gamaliel, na cidade de Jerusalém. Mas Paulo diz assim, a nossa cidade está nos céus. Paulo estava falando aí de uma dupla cidadania. Então, como ser humano, como homem, a nacionalidade dele era lá de Tarso, da Cilícia. Mas como crente, como salvo, ele diz que a nossa cidade está nos céus. E essa é a verdade. Todo crente, todo salvo, todo aquele que teve um encontro com Cristo, ele experimenta, ele vive essa dupla cidadania. Como ser humano que somos, nós temos uma cidade de nascimento, nós temos um país de origem. Nós, como cidadãos da terra que somos, nós exercemos a nossa cidadania, nós trabalhamos, nós constituímos família. Quando possível, nós adquirimos alguns bens terrenos. Quando possível, nós pensamos até no futuro, em uma aposentadoria, em adquirir algum bem para gozar no futuro, na sua velhice. Isso não é pecado, não, desde que seja adquirido honestamente. Mas lá no nosso íntimo, lá no nosso coração, nós temos a certeza de uma cidadania celestial. Nós temos a certeza que, por mais que vivamos aqui nessa terra, será algumas décadas, no máximo um século. Mas há uma cidade futura, uma cidade celestial que nos aguarda, onde nós vamos habitar por toda a eternidade, onde nós vamos adentrar nessa cidade para nunca mais deixá-la, para nunca mais nos separarmos de Cristo. E qual é o segredo da nossa vida? É nós vivermos essa dupla cidadania, sem esquecer de que somos cidadãos da terra, mas também sem esquecer que somos cidadãos celestiais. Há pessoas que às vezes
só supervalorizam uma dessas cidadanias. O que está errado. Por exemplo, alguém que só pensa na sua cidadania terrena. Um crente que conhece a Bíblia e só pensa nas coisas terrenas, em ficar rico, em possuir bens. E às vezes se ocupa tanto com as coisas da terra, tantas ocupações, tantos afazeres, que acaba sufocando a sua cidadania celestial. Pessoas que às vezes não encontram tempo de ir a um templo, não encontram tempo de orar, não encontram tempo de ler a Bíblia, não encontram tempo para o seu devocional. Permita-me dizer com muito respeito, mas está errado. É alguém que só pensa nas coisas da terra, é alguém que só pensa nas coisas visíveis. E acaba que essa cidadania terrena, essa busca pelos bens terrenos, essa busca por posição social, em crescer, em prosperar, em ser bem-sucedido, acaba sufocando a cidadania celestial. Acaba que a pessoa prejudica a sua vida devocional, não tem tempo de buscar a Deus. E alguém já disse, não ter tempo para Deus é perder tempo, passar a vida perdendo tempo. Mas há também o oposto disso. É alguém que pelo fato de ser crente, pelo fato de ser salvo, de saber que Jesus veio nos buscar para nos levar para si, que nós temos uma cidadania celestial, aí tem pessoas que já vai para o outro extremo. Aí já não quer trabalhar. Para que trabalhar? Para que estudar? Se Jesus está vindo, para que eu vou me esforçar e fazer curso e trabalhar se daqui a pouco Jesus vem me buscar? Está errado também. É alguém que está supervalorizando a cidadania celestial, mas está esquecendo que nós somos cidadãos da terra. E o que é que Deus quer de nós? Deus quer que nós possamos exercer essa dupla harmonia, essa dupla cidadania com harmonia, com sabedoria. Aí vamos olhar para a vida dos apóstolos, vamos olhar para Paulo, que é o autor dessa epístola aos Filipenses, que foi o escritor dessa carta. Observe que ele procurou exercer a sua cidadania a contento. Ele tinha uma profissão, ele era fazedor de tendas. Ele foi chamado por Deus para pregar o evangelho e, claro, saía como um apóstolo, alguém chamado por Cristo para pregar para os gentios, saía de cidade em cidade, realizou viagens missionárias, pregou, fundou igrejas, escreveu ao menos 50% dos livros do Novo Testamento. Mas observe, estava trabalhando na terra, mas pensando na sua cidadania celestial e espiritual. Então é isso que Deus quer de nós, vivemos essa dupla cidadania em harmonia. Não supervalorizar uma dessas cidadanias em detrimento de outra, mas viver em harmonia. Mas a nossa cidade está nos céus. E que cidade é essa? Com certeza Paulo estava se referindo à Nova Jerusalém. Ele não estava se referindo, como já dissemos, a Tarso da Cilícia, nem a Jerusalém terrena, terrestre, mas aquela cidade que foi planejada e arquitetada pelo próprio Deus. Na Epístola aos Hebreus, por exemplo, isso não era só uma esperança de Paulo, não é só uma esperança do Novo Testamento, mas eu posso dizer que até os crentes do Antigo Testamento anelavam, ansiavam, desejavam por essa cidade. Por exemplo, na Epístola aos Hebreus, capítulo 11, veja o que diz a partir do versículo 8. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Olha que coisa interessante. Então, essa cidade aqui, cujo artífice e construtor é Deus, não era a Jerusalém terrestre, mas sim a Jerusalém celestial. Nós vamos comentar com mais detalhes acerca desse texto de Apocalipse, capítulo 21 e capítulo de número 22, mas nós vamos ao menos trazer aqui algumas características dessa cidade, onde os salvos habitarão no futuro.
onde Deus preparou esta cidade para aqueles que o amam. E eu gostaria de citar aqui, baseado nesses 2 capítulos de Apocalipse, 21 e 22, algumas características dessa cidade. Se você estiver aí com a sua Bíblia, seu caderno de anotações, você pode anotar. Por exemplo, no capítulo 21, versículo 2 do Apocalipse, João disse que a cidade era santa. E por quê? Porque lá não tem iniquidade, lá não tem pecado, lá não tem imoralidade, lá não tem nada que contamine nessa cidade. Em segundo lugar, a cidade é nova. Olha que coisa interessante. Apesar de ser uma cidade milenar, apesar de ser uma cidade antiguíssima, mas ela é dita aqui como algo novo. E porque ela não perde o brilho, ela não perde a sua beleza, ela não perde a sua glória, ela não perde o seu esplendor, ela não perde a sua majestade. É uma cidade nova. Em terceiro lugar, João diz que ela desce do céu. Olha que coisa maravilhosa, não é uma cidade feita por mãos humanas. Os materiais dessa cidade não é o material comum aqui da terra, não é uma cidade que foi planejada e arquitetada por seres humanos, não é uma cidade feita de tijolo, cimento, areia, brita, não, mas é uma cidade celestial. Ela desce do céu, é uma cidade celestial porque ela vem de Deus. E João não tinha com o que comparar. Nenhuma cidade que ele pudesse comparar. Ele diz que ela estava adereçada, como que adornada, como que preparada, como uma esposa ataviada para o seu marido. Ao ver a Nova Jerusalém, que sem dúvida essa foi uma das visões mais extraordinárias que João teve, ver a Nova Jerusalém, ele não pôde comparar com nenhuma cidade aqui da terra. E ele disse que era uma cidade que estava adornada, como que uma esposa que foi preparada para ser entregue ao seu marido. No versículo 3, ele diz que a Nova Jerusalém é a cidade onde será o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará. Olha, é uma promessa bíblica, uma promessa da palavra de Deus. Eu sei que quando eu falo isso, alguém critica, alguém zomba, ridiculariza. E as pessoas perguntam, mas como pode seres humanos habitarem no céu? É a Bíblia quem diz, é promessa de Deus. Não é promessa de um político, não é promessa de um governante, mas é a promessa da infalível, a inerrante palavra de Deus. Diz que a Nova Jerusalém será a cidade onde os salvos habitarão com Deus no futuro. E olha que coisa extraordinária. Para que nós pudéssemos ser salvos, para que nós pudéssemos ter direito à salvação e à vida eterna, foi necessário Deus, o Deus Filho, tomar forma humana, fazer-se semelhante aos homens, desceu dos céus e veio ao mundo, como disse João, capítulo 1, versículo 14, o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Olha que coisa maravilhosa. E para quê? Para nos dar o direito, o privilégio de sermos semelhantes a Ele e morarmos no céu com Ele. Foi Ele quem disse em João 14, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas, porque se não fosse assim, eu vos teria dito, eu vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então a Nova Jerusalém é a cidade reservada, separada para os salvos, onde os salvos desfrutarão com Deus no céu, com Cristo, com os seres angelicais, por toda a eternidade. E não para por aí. Nós vamos perceber no versículo 4 do capítulo 21 do Apocalipse, é uma cidade que não haverá sofrimentos, que não haverá lágrimas, que não haverá tristeza, que não haverá frustrações. Lá não há cemitério, lá ninguém morre. O versículo 4 diz, não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas.
Você sabe disso, que enquanto nós estivermos nesse mundo, estamos sujeitos, né, ao sofrimento, tristeza, frustrações, decepções, angústias. Nós sentimos muitas vezes dores na alma, dores no corpo. Nós muitas vezes perdemos entes queridos por conta da morte. Isso é normal. Enquanto nós estivermos aqui, essas tristezas, essas provações, essas lutas nos sobrevirão. Até Jesus, ele experimentou os sofrimentos, passou por momentos de tristeza. Até Jesus chegou a chorar em alguns momentos. Mas que coisa maravilhosa é nós sabermos que nós vamos habitar em uma cidade onde não haverá mais tristeza, onde não haverá mais dores, onde não haverá mais morte, não haverá mais luto, mais sofrimento, e nós poderemos desfrutar disso por toda a eternidade. Não para por aí, há muitas referências acerca dessa cidade celestial, a nossa cidade. Por exemplo, nós vamos perceber aqui que no versículo de número 11 do capítulo 21, diz que ela tinha a glória de Deus. É uma cidade que não precisa nem de energia elétrica. Diz que a sua luz, o brilho dessa cidade era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe. Ela tinha, no versículo 12, diz que ela tinha um grande e alto muro com 12 portas. Ela diz no versículo 14 que o muro da cidade tinha 12 fundamentos e neles estão escritos o nome dos 12 apóstolos do Cordeiro. No versículo 18 diz que a fábrica, o material desse muro era de jaspe. Olha que coisa maravilhosa. O muro dessa cidade não foi feito de cimento, de areia, mas é de jaspe. E a cidade era de ouro puro, semelhante ao vidro puro. No versículo 19 diz que os fundamentos do muro da cidade estavam adornados com pedras preciosas. No versículo 21 diz que as 12 portas eram 12 pérolas. Que coisa maravilhosa! Cada porta era uma pérola. Que coisa gloriosa! No versículo 22, que lá não tem templo, porque o templo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. No versículo 23 diz que ela não necessita nem do sol nem da lua para resplandecer, porque a glória de Deus a tem alumiado e o Cordeiro é a sua lâmpada. E no versículo 27 diz que não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Então, a Nova Jerusalém é uma cidade real, é uma cidade celestial, é uma cidade preparada para os salvos, onde não haverá nada que contamine, mas para isso é preciso ter o nome inscrito no livro da vida. E eu diria que esse é o maior objetivo do ser humano. É claro que, se puder ter o nome aí em concursos, se for aprovado nos concursos humanos, glória a Deus por isso também, não é pecado não. As pessoas galgarem posições privilegiadas na sociedade, glória a Deus por isso. Deus permite muitas vezes que as pessoas se esforcem, estudem e ocupem cargos públicos, tenham nomes, tenham títulos. Às vezes as pessoas podem desfrutar de privilégios aqui da terra, claro, se foi adquirido, conquistado honestamente, claro que isso não é pecado. Mas a maior de todas as conquistas é ter o nome inscrito no livro da vida para poder desfrutar das maravilhas, das benécias, dos privilégios dessa cidade. Aí Paulo diz, olha, a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então você sabe disso, que Jesus, ele é divino, ele é celestial, ele é Deus, ele estava desde os primórdios, porque ele não teve princípio, nem terá fim, mas ele tomou forma humana, ele veio ao mundo, ele esteve entre os homens aqui um período de aproximadamente 33 anos. Mais ou menos 33 anos. E eu posso dividir
em 2 períodos da sua vida, até os quase 30 anos, a vida de um judeu comum, que nasceu em Belém da Judéia, mas foi criado ali em Nazaré da Galileia, e aproximadamente 3 anos e meio, que foi o seu ministério público, o seu ministério terreno, e morreu de uma forma trágica, cruel, foi crucificado, mas ressuscitou ao 3º dia, e voltou ao céu, voltou ao seu lugar de origem, está hoje à destra de Deus, intercedendo por nós, e ele voltará a essa terra. Paulo diz, a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então ele foi ao céu, ele retornou ao céu, o seu lugar de origem, e voltará. Nós cremos nisso, que ele voltará em 2 fases distintas, para vir nos buscar para si. Virá antes da grande tribulação, para buscar os salvos, para buscar a igreja, para livrá-la do período sombrio da grande tribulação, onde nós estaremos nesse período aí de aproximadamente 7 anos, que é o período da grande tribulação. Nós estaremos no céu, desfrutando ali das benécias das bodas do Cordeiro, primeiro o tribunal de Cristo, depois as bodas do Cordeiro, depois desceremos com Cristo, e ele voltará a essa terra mais uma vez, claro, não num corpo físico, mas revestido de glória, de poder, de majestade, e virá para reinar sobre o mundo, o que nós chamamos de reino milenial. E Paulo alimenta essa esperança, falando da sua cidade que é celestial, mas ele diz, donde também esperamos ou aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então Jesus, que está à destra de Deus, à destra do Pai, voltará para vir nos buscar, para nos levar para si, e voltará na segunda fase da sua segunda vinda, com a sua igreja, com os seres angelicais, para reinar sobre o mundo. Então eu posso dizer também que um dos maiores privilégios do salvo é ter o direito à salvação, à vida eterna, que está inclusa aí o arrebatamento. Mesmo que tenha morrido, vai ressuscitar, vai receber um corpo glorioso, incorruptível, para habitar com Cristo nos céus, para nós nunca mais nos separar dele. Aí Paulo diz, mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Paulo, e o que vai acontecer quando Cristo voltar? Aí ele diz que transformará o nosso corpo abatido. Olha que coisa maravilhosa. O que Paulo está dizendo é que esse corpo físico, mortal, sujeito às deformidades, sujeito às enfermidades, esse corpo limitado, falível, falho, sujeito à decomposição, ele será transformado. Nós vamos experimentar essa mudança, essa transformação. E que transformação será essa? Ele diz que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. Olha que privilégio do salvo. Não apenas desfrutar da imortalidade, não apenas desfrutar da nova Jerusalém, não apenas desfrutar desse privilégio de ser arrebatado, mas de receber um corpo glorioso, um corpo incorruptível, semelhante ao corpo de Jesus. E eu quero lembrar mais uma vez que todos os seres humanos receberão, no final da história da humanidade, receberão um corpo incorruptível, ímpios e justos, crentes e incrédulos. O corpo incorruptível é para todos, até porque quem for lançado lá no lago de fogo não pode ir num corpo como esse, tem que ser um corpo incorruptível. Todos receberão um corpo imortal. Crentes e incrédulos, justos e ímpios receberão também um corpo imortal. Agora, um corpo glorioso, um corpo semelhante ao corpo de Cristo, não serão todos. Essa é uma promessa para os salvos. É uma promessa apenas para os justos. Por isso que Paulo diz isso. Nós esperamos o Senhor, o Salvador Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. Então é um corpo
semelhante ao corpo de Jesus, que não estará mais sujeito a dores, a sofrimentos, não estará mais sujeito à morte, e é um corpo glorioso, um corpo incorruptível, onde nós não vamos sofrer mais de nenhum tipo de limitações, de enfermidades, de dores, de corrupções. É um corpo celestial, preparado por Deus para os salvos. Sem dúvida, essa é uma das maiores promessas para os salvos, para os crentes, para os justos. Enquanto estivermos aqui, estamos sujeitos a doenças, enfermidades, dores, tristezas, provações, morte, mas algo glorioso nos aguarda. Aí ele diz, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si todas as coisas. Então isso fala do poder de Cristo, de restaurar todas as coisas. Esse plano de salvação que foi estabelecido por Deus, essa vinda de Jesus ao mundo para morrer por nós, para morrer pelos nossos pecados, nos dará esse direito à salvação. E é claro, seria impossível nós descrevermos todos os benefícios, todos os privilégios da salvação, porque são muitos. Mas baseado apenas nesse texto de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículos 20 e 21, nós poderemos enumerar ao menos 3 grandes privilégios do salvo, do crente. Primeiro, é o direito a morar, habitar na Nova Jerusalém. Isso é um privilégio do salvo, do crente apenas. Não serão todos que irão morar lá. Segundo, é esperar Jesus voltar sobre as nuvens do céu, que virá nos buscar, para nos levar para si. E nessa ocasião da sua vinda, vai transformar o nosso corpo e nos dar o privilégio de termos um corpo glorioso, um corpo imortal, um corpo incorruptível, semelhante ao corpo de Jesus. Sem dúvida, esses benefícios, esses privilégios, é claro que é algo futuro, não é para essa vida terrena, mas nós precisamos estar prontos, precisamos estar vigilantes, porque nós não sabemos quando Cristo virá. Essa é a verdade. Devemos viver uma vida de prontidão, de vigilância, porque Jesus pode voltar a qualquer momento, ou também existe uma outra possibilidade de nós sermos chamados, levados ao reino da imortalidade através da morte. Todas as vezes que lemos a Bíblia, no seu sermão profético, proferido por Jesus, ele sempre alertou, advertiu os seus discípulos, o seu povo, a sua igreja, sobre a necessidade de estarmos de prontidão, de estarmos de atalaia, de estarmos aguardando esse glorioso momento em que Cristo virá nos buscar para nos levar para si. É claro que a mente humana não é capaz de imaginar aquilo que está reservado para nós. O que nós pensamos, eu diria que é uma ideia muito vaga daquilo que está reservado para nós. Eu tenho certeza que quando nós, mesmo estudando a Bíblia, estudando as profecias, mesmo vendo essas imagens aqui nos instantes finais, eu tenho certeza disso, que quando nós chegarmos lá, nós seremos surpreendidos, porque nós vamos dizer assim, é muito melhor do que eu imaginava, é muito mais glorioso do que eu pensava. Sim, porque aquilo que está reservado para nós, a mente humana, não é capaz de descrevê-la em sua perfeição, mas uma certeza nós temos, é que isso vai se cumprir em breve, e nós teremos esse privilégio de poder morar nessa nova Jerusalém, nessa nova cidade, nesta santa cidade. Nós recebemos o privilégio de sermos arrebatados, levados pelo próprio Senhor Jesus, e temos o privilégio de termos um corpo semelhante ao corpo de Jesus, porque foi isso que Ele mesmo nos prometeu.